Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, verso 4. Diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade. Vamos ler juntos? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Amém? O que gera arrependimento na tua vida? A bondade de Deus. Levante a sua mão na minha direção. Ore por mim, peça para Deus me usar nessa manhã. Você que está em casa também, levante a sua mão na direção da televisão, do notebook, do celular, do teu tablet. Glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus eu recebo, Senhor, a intercessão da tua igreja pela minha vida. Usa-me, Senhor, fala mesmo. Nós bendizemos o teu santo nome. Me dá graça, Espírito Santo, e faz fluir 100% o teu querer neste lugar. Nós te agradecemos já pela tua santa presença em nós, e porque juntos aqui é tão bom nós recebermos a tua palavra, sermos alimentados, como o Senhor reunia as multidões e as alimentava com a palavra. Nos alimenta aqui, Pai. Abre o entendimento ao Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Glória a Deus. Aplauda bem forte, vai ao Senhor, glória a Deus. Luciano, pode por favor. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão, aleluia. Você sabe que antigamente eu via algumas pessoas dormindo no culto, e eu falava, caramba, a pessoa vem na igreja e dorme. Hoje eu acho que é cura, sabia? Eu acho, não, tenho certeza. Então pode dormir, irmão, fica à vontade. Se você sentir sono, eu vou liberar, de verdade. Não, diante de Deus, eu não vi ninguém dormindo aqui hoje, diante de Deus. Verdade. Mas assim, eu estava pensando sobre isso, né? Que muitos irmãos assim, tão bom, às vezes o cara não consegue dormir em casa, vem na igreja, ele relaxa, ele dorme. Deus está fazendo a obra na vida dele. Deus está curando. Não tem ninguém diante de Deus. Hoje eu não vi ninguém. Sempre tem alguns, já sei quem são, não vou falar. Mas é verdade, Deus está curando, Deus está fazendo a obra. Amém? Queridos, é tão lindo entender que quando eu quero me arrepender, a palavra arrependimento não é dor, não é peso, não é trazer, sabe, uma acusação porque você errou. A palavra arrependimento é metanoia, é mudança de mentalidade. Metanoia no grego é mudar a mente. Conforme você vai ouvindo o Evangelho de Cristo, você vai vivendo um arrependimento, porque cada vez que você vem aqui, as mensagens que a gente compartilha, nossos discipulados que acontecem, Lu, não esquece de dar os recados no final, me lembra, tá? Cada vez que você vai ouvindo a mensagem, você vai se arrependendo, porque a palavra, ela vai mudando a sua mente, amém? E quando você puxa para o hebraico, a palavra arrependimento, no hebraico, no Antigo Testamento, é teshuvar, que quer dizer pela cruz, voltar para a graça. Pela cruz, volte-se para a graça. Arrependimento nunca teve uma conotação, a não ser quando os sacerdotes judeus, eles rasgavam as vestes, jogavam cinza, mas isso acabou. O nosso sumo sacerdote venceu. Então o que leva alguém ao arrependimento? É eu pregar sobre arrependimento? Não, mas é a bondade de Deus. Está escrito ali. É a bondade de Deus. O que faz você se arrepender e ir vivendo essa metanoia? É o tanto que a gente erra e Ele continua nos amando. É o quanto eu peco e Ele continuamente está nos perdoando. Isso gera arrependimento, isso gera metanoia. Boas obras. Ninguém ficou pedindo. Olha que engraçado. O que Jesus pediu, não entregou, que era o jovem rico. Por favor, oferta, vende o que você tem e me entrega. O que Jesus não pediu e só amou aquele pecador, Ele foi generoso. Porque é a bondade dele que vai gerar boas obras em nós. Não é o quanto alguém te pede ou te força. É a bondade que vai gerar arrependimento. Sim ou não, irmão? O apóstolo Pedro, discípulo, não conhecia Jesus, estava lavando as redes na pesca, que seria a pesca maravilhosa. Ele tentou a noite inteira. Jesus chega e cansado, lavava as redes, frustrado. Jesus fala, posso usar seu barco? Pode. Aí Jesus prega, e na volta Jesus fala para Pedro, agora vai lá no mar, lança a rede. Não, Senhor, mas eu já tentei a noite inteira, eu conheço, mas debaixo da tua palavra vou lá. E aí, uma loucura, o bagulho ficou louco, irmãos. A pesca foi tão grande que Pedro teve que chamar o outro barco. Os dois barcos quase afundaram de provisão.
E aí Pedro fala assim: Senhor, afasta-te de mim, eu sou homem pecador, eu me arrependo, se afaste de mim. Veja, o arrependimento de Pedro não veio primeiro e aí que ele se arrependeu, ele viveu o milagre da abundância. Não, primeiro veio a bondade, primeiro veio a abundância e depois veio o arrependimento, porque é a bondade que conduz ao arrependimento. Vai lá em Lucas 5 que você vai ver isso. Retira-te de mim, Senhor, eu me arrependo. Meu Deus, que homem é esse? Que bondade é essa? Pedro, eu sou tão errado, eu sou Pedro, eu sou tão errado. Imagina, Pedro já era zoado andando com Jesus depois de 3 anos. Você imagina antes da conversão, o bicho era bruto, irmãos. Ele é zelote, dava com a peixeira no bolso, vacilou. Mas ele é tomado de um amor que gera o quê? Arrependimento. Primeiro veio a bondade, aí depois ele se arrepende. Existem 2 crenças que precisam fundamentar sua vida para sempre. Eu quero iniciar falando de 2 fundamentos de crenças mentais. O que é crença? É o que você crê sobre algo. O que você crê, por exemplo, de dinheiro é diferente do que eu creio sobre dinheiro. Nós temos sistemas de crenças diferentes. Crenças são as lentes pelas quais você enxerga o mundo. Mas existem 2 crenças que elas precisam ser base na graça para nortear a sua vida. A primeira: Deus é bom. Esse Pai é bom, o tempo todo Ele é bom. Vocês sabem o que o Senhor me falou há 3 semanas atrás: fale para o meu povo que eu sou um Deus bom. Quando você vai hoje em milhares de igrejas no Brasil, eles vão pregar um Deus bom, mas um Deus zangado. Um Deus bom, mas um Deus irado. Um Deus bom, mas se você sair da linha é terror na tua cabeça, é o inferno, é maldição. Esse não é o Deus do Evangelho, não é Jesus. É aquilo que a religião, e quando eu falo religião, são igrejas que misturam lei com graça, elas ensinam sobre um Deus errado. Então o Senhor me falou 2 semanas, 3 atrás: conta para eles que eu só sou bom. Deus é bom, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O tempo todo Ele está comigo, ainda que escondido nas aflições e nos vales que nós enfrentamos. Amém, irmão? Parece que nos momentos de vale, de aflição, Deus não está comigo. Não confunda escondido com ausente. Ele pode estar escondido, mas Ele nunca está ausente. Parece que Ele se esconde nos momentos de vale. Cadê o Senhor? Por que disso? Por que eu estou sentindo essa dor e tal? Mas não confunda esconder com ausente. Ele nunca esteve ausente. Desista dos seus esforços de tentar se afastar dele. O salmista vai dizer que ele é que nem a sombra à sua direita. Eu posso beber, me drogar, viciar, transar, detonar, fazer o que quiser para tentar ir longe. Eu não quero esse Deus. Você não consegue, não tem como. Davi falou: ainda que eu vá para o céu ou para a profundeza dos abismos, eu não consigo. A graça é maior, ela te alcança, ela te perdoa, ela abraça o pecador que todo mundo quer apedrejar. Amém, querido? Em Lucas 22:31, falando de vales, falando de aflições, Jesus falou: Pedro, Satanás te reclamou para te peneirar como trigo. Eu, porém, intercedi por você, me coloquei na frente e falei: não, você não vai tocar nele. Pedro não vai passar por essa provação. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou: eu roguei para que a tua fé não acabe. E tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Irmão, veja, Jesus aqui, Ele não orou para livrar Pedro da provação. Ele orou para que Pedro fosse fortalecido. Na nossa cultura evangélica ocidental, existe um viés nas pessoas e nas igrejas de que tudo tem que ser muito bom, muito tranquilo, e realmente Deus é bom. Só que Deus trabalha conosco nos nossos vales, na humilhação. A obra de Deus em nós, aliás, eu vou te falar uma coisa: os vales te preparam para os picos. Todo mundo quer chegar na parte lá em cima, todo mundo quer viver a promessa, mas eu sou preparado para viver o pico nos momentos de vale. Amém?
Então às vezes parece que nós queremos orar para um Deus que ajuste as coisas ao nosso bel prazer, do jeito que eu quero, da jeito que eu acho certo, da maneira que eu preciso e no meu tempo, tem que ser no meu tempo. Mas não, querido, não. Deus faz da maneira dele. Em Filipenses 4:12, o apóstolo Paulo, ele diz: tanto sei estar humilhado. Fala comigo, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Eu sei estar humilhado, eu sei estar humilhado. Esse versículo pode deixar aqui, Cris. Eu sei estar humilhado. Eu estava no método Cisco Paulo e o Paulo Vieira estava falando mais uma vez sobre orgulho. Todos os problemas na sua vida têm origem no orgulho, e na minha vida no orgulho. O diabo é o orgulho. Orgulho. E só tem uma maneira de Deus moer o nosso ego e o nosso orgulho: é na humilhação. E a humilhação vem quando uma verdade me confronta. Uma verdade. Alguém vem e te fala a verdade. Porque se eu te falar uma coisa que você não é, você pode se sentir ofendido, mas não vai te humilhar. Porque humilhação no aspecto bom de quebrar nosso ego é quando Deus traz alguma coisa ou alguém que nos traz a verdade. Fale comigo, verdade. E a verdade produz humilhação, e a humilhação vai gerar humildade, e a humildade te torna sábio, e a sabedoria te aperfeiçoa. Então Paulo fala: eu sei estar humilhado. Cara, eu coloquei uma outra coisa que vocês não leram talvez lá no grupo, sobre João Batista. João Batista, a Bíblia fala que ele era o maior profeta do Antigo Testamento, maior que Jeremias, maior que Ezequiel, maior que Daniel, maior que Isaías. Ele ficou 30 anos, olha para mim, 30 anos sendo preparado para o ministério. Sabe quanto tempo durou o ministério dele? Quem sabe? 4 meses. 30 anos para 4 meses. E depois de 4 meses, quem chega? Jesus. E agora na igreja o ministério dele acabou. Ele não era mais o protagonista. E agora? Como é que fica meu ego? Como é que fica meu orgulho? Eu fui preparado 30 anos, mas em 4 meses foi meteórico o que aconteceu com ele. Ei, às vezes está demorando, você já quer viver o meteórico antes. Calma, Deus levou 30 anos para preparar João para 4 meses, criatura de Deus. 30 anos para 4 meses. Noé, Deus levou 100 anos só para ele viver os dias do dilúvio. Então é um tempo de preparo muito maior do que o tempo da manifestação do propósito. Sim ou não? E aí João Batista vem, começa a bombar, ele forma discípulos, multidões seguiam ele no deserto. Ele era o cara, irmãos. Aí chega Jesus, acabou o tempo dele. Depois de 4 meses ele ficou 30 anos sendo preparado. Como é que é? Você está preparado para ser esquecido, para ter menos seguidor, para ninguém te curtir as fotos? Você está preparado para isso? Deus quer moer teu ego. E por que Deus moe teu ego? Porque Ele tem prazer em te arrebentar? Não. É porque quando Ele moe nosso ego, nosso orgulho, e nós aprendemos um livro que vocês precisam ler, chama Humildade, a Beleza da Santidade. Não se preocupe, eu vou postar no grupo da Laia a foto do livro. Porque quando Deus me moe na humilhação e eu me torno alguém humilde, agora Ele pode bombar e te levantar como um bilionário, te usar para que milhares de pessoas sejam curadas através de você com a sua sombra. Por quê? Porque agora já não sou eu mais vivo, quem vive, Cristo vive em mim. Não aparece nem mais um átomo de cabelo meu, é tudo sobre Cristo. E agora a glória pode ser dele e não minha. Porque enquanto você fizer algo e achar que a glória é tua, não tem como a graça nem tudo que Deus tem como propósito dele se manifestar na sua vida. Eu estou no método CIS, são 11 mil pessoas presenciais, nós estamos na Migrantes, mais 40 mil pessoas online, tem 60 países reunidos. É uma loucura. Eu olhei para aquela estrutura. Alguém já ouviu falar do Paulo Vieira aqui da Febracis? Eu olhei para aquela estrutura, uma loucura, meu irmão, é um negócio assim violento. Aí Deus me falou assim, uma madrugada agora, de quinta para sexta: não é ele. Todo mundo olha para ele, o Paulo. E o Paulo mesmo fala: não sou eu. Ele fala: toda a ferramenta que eu tenho do coach, tudo que eu recebi, ele é o maior coach do mundo hoje, foi tudo download do céu, ele diz.
Inclusive ele frequenta aqui a Lagoinha, a família, ele e a esposa. Tudo, ele mesmo, mas as pessoas, Deus me falou, toda essa estrutura que você viu, som, iluminação, pessoas, 50 mil pessoas, 40 mil online, agora vai ter método CIS em setembro, no ginásio do Palmeiras, no Allianz Parque, com 50 mil pessoas presencial. Deus me falou, nada foi ele, tudo sou eu. Então Deus está nos preparando, amém, irmãos? Só que qual que é a questão? Olha aqui para mim. Quando Deus te mostra, Ele te mostra os picos, Ele te faz a promessa, mas Ele não te mostra o vale, porque senão você vai embora, você some, você toma racumim, chumbinho de rato. Quando Deus te mostra, não é assim. Deus faz a promessa, José, lindo, que sonho. Todos os feixes de trigo, seus irmãos, papai e mamãe, se curvando diante de você, José acorda. E eu vi também o sol, a lua e as estrelas, mas Deus não falou que tinha poço, chicotada, nudez, escravidão, traição na casa de Potifar, cadeia por 20 anos, sim ou não, irmãos? Porque Deus te mostra os picos das promessas, mas Ele não te revela os vales, só que são os vales que me credenciam para viver os momentos de pico. Está fazendo sentido para você, irmão? Tem alguém no vale aí? Levanta a mão. Tem alguém no vale? Levanta a mão quem está no vale aí. Levanta direito, levanta com alegria, levanta com honra. Glória a Deus. Os momentos de vale te preparam para viver os momentos de picos. Aleluia. E a única coisa que você pode fazer em momentos de vale é deixar Deus fazer a obra. A única coisa, o que eu preciso fazer para isso mudar? Você precisa de duas coisas: suportar o processo, ter paciência, porque vai demorar às vezes, ter fé, humildade e continuar confiando em Deus e voltar sempre a sonhar. Tem um outro livro que chama Em Busca de Sentido, é de um cara que ele viveu no campo de concentração alemão, e um judeu, e ele escreveu esse livro. Ele hoje é um psiquiatra, ele criou a logoterapia, e ele escreveu esse livro, Em Busca de Sentido, e ele sobreviveu aos campos de concentração, e ele começou a explicar, presta bem atenção nisso, que os caras que venciam o campo de concentração, não eram os caras que ficaram malhando, e eram fortes pra caramba, mas era quem tinha um sentido, e cuidava da força emocional, psicológica, e não a força física. Então no vale, não desista dos picos. Caleb enxergou o pico, mas daí levou 40 anos para ele chegar no pico. Foi ou não foi, irmãos? Deus mostrou para Caleb a promessa, não foi? Sim ou não? Deus mostrou o pico. Mas e o vale de 40 anos que ele passou? Eu não estou dizendo que vai levar 40 anos. Bom, pode ser que leve também, eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Eu acredito que não vai demorar tanto tempo. Talvez sejam meses, talvez seja amanhã. Eu só sei que Deus não vai queimar etapa. Deus não vai te deixar sair. Não sei quem que perguntou para mim ontem, não sei onde eu estava, se eu estava em casa, já na festa à noite, não sei. Eu falei, e aí, como é que você está? Eu estou no forno ainda, não está pronto, eu estou no forno, Deus está trabalhando, Deus está preparando. Fala para alguém aí, você está no forno. Deus está te preparando, querido, aleluia. Não tenha medo das suas experiências no vale. Olha para mim aqui, aceita o vale. Aceita esse vale. Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, eu aceito. Não, mas não é assim. Põe a mão no coração, fecha os seus olhos, fala: Senhor, eu aceito esse vale. Fala: Senhor, muito obrigado pelo vale. Amém. Porque se você está no vale, irmão, é porque Ele está te preparando para subir. Não sei quanto tempo vai levar, mas se Ele não quisesse te dar a promessa, Ele não te colocaria no vale, porque Deus não te põe no vale para te matar, porque Ele podia te matar já antes de passar por isso, porque Ele te ama e já vou te levar para mim, Ele traz você para Ele, acabou. Se você está no vale, é porque Ele tem um tempo ali em cima para você exercer e viver um processo tremendo. Seus sonhos são pequenos. Quando você chegar no pico, seus sonhos são nada, o que você deseja é nada. Deus tem coisas meteóricas para fazer na sua vida, para a sua família, para o seu chamado, para a sua igreja, para o seu ministério. Então
no vale, seja que nem o irmão lá do campo de concentração do livro Em Busca de Sentido. Não perca psicologicamente, traga um sentido para esse momento, traga um sentido para você. Não esquece dos picos que Deus já te mostrou. Eles não chegaram ainda, mas Ele te mostrou. Às vezes você fala, mas será que é verdade? Ah, não é verdade, eu vou desistir de crer nisso, porque está tão difícil nesse vale. Mas o pico é o que te dá força, o que te alimenta em momentos de vale que nós estamos enfrentando. Amém? Amém, querido? Então essa é a primeira coisa de crença que nós temos que ter. Ele é bom, mesmo nos momentos de vales. Ele está comigo, talvez escondido, mas nunca ausente. Amém? Fale assim, escondido, mas não ausente. Escondido. Não é verdade? Não parece que Deus está escondido às vezes? Mas Ele nunca está ausente. Segunda coisa que você precisa entender: o quanto você é amado. Nossa, você vai pregar sobre isso de novo. Uma pessoa me falou essa semana: está muito repetitivo o que você está falando. Eu falei: então vai para outra igreja que fale coisas diferentes, porque aqui eu vou continuar falando disso. Você precisa entender o quanto. Eu vou começar a pregar de verdade agora, irmão. Fala assim, ó: eu preciso entender o quanto eu sou amado. Cara, você precisa entender o quanto você é amado. Quanto você só entende, você só começa a entender o quanto você é amado quando você entende o quanto Deus amou Jesus, e mesmo assim Ele levou Jesus à morte por sua causa. Hoje de manhã eu entrei nessa, estava chovendo, estava tomando meu café, vendo os passarinhos, orando. Aí eu falei assim: Senhor, porque Ele me falou isso, diga para eles o quanto eu amo eles, eles são amados. É a segunda coisa que eu quero que você fale para eles, o quanto eles são amados. Ah, como é que o Senhor me ama? Olha o que eu estou enfrentando. Você já entendeu o que é o vale? Está preparando você, processo, suporta, é o processo, é assim. Mas eu preciso entender o quanto eu sou amado. Aí Ele me falou assim: eu enviei o meu filho. Imagina quanto eu amo o meu filho, mas eu enviei meu filho para ser, não é só uma morte, pega Jesus, pá, tiro na cabeça, morre na hora, não. Não é só uma morte que Jesus teve por nós. Você sabe o quanto Ele sofreu, não sabe, irmão? Aí Deus me falou: olha o quanto eu amo Ele, mesmo assim eu entreguei Ele. Aí eu falei: mas também o Senhor entregou um. Falei isso mesmo para ele hoje: o Senhor receber milhões, o Senhor recebeu milhões de filhos, vale a pena a conta? Ele falou: não, se fosse só por você, eu enviaria Jesus do mesmo jeito. Se fosse só por você que está aí assistindo, Ele me falou: eu enviaria Ele do mesmo jeito. Não é porque Ele colheu bilhões de filhos que Ele entregou a Jesus. Nossa, essa oferta vai ser bom, eu entrego um filho, eu recebo uma pá. Não, diga assim comigo: só por mim, fale por minha causa. Ótimo! Você pode dar um sorriso, uma salva de palmas a Jesus por isso? Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Alguém sabe assobiar nesse lugar? Obrigado, Tânia. Então, vem aqui comigo, olha para mim. A graça nos faz entender que nós não podemos fazer nada para merecer a salvação, as bênçãos e o favor de Deus. Repito, a graça nos faz entender que nós não podemos fazer nada para merecer a salvação, o favor e as bênçãos e os milagres. Olha que coisa, Efésios 2 vai dizer assim, nós não vamos ler, mas eu vou citar para você: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. De novo, sois salvos pela graça mediante a, e isso não vem de, mas é dom de Deus. Legal. Sabe por que você foi salvo? Sabe por que você aceitou Jesus? Porque você teve fé, e essa fé não veio de você. Até para ser salvo foi graça. Não foi você que quis Jesus, não foi você que escolheu Ele. O dia que você foi lá na frente, aceitou Jesus pela primeira vez, não era você, foi mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, foi graça. Então até para ser salvo e receber Jesus, não fui eu que quis, Ele, o amor dEle, a graça dEle. Ele me deu fé. Fé não vem de nós, é dom de. Se a salvação é pela graça mediante a fé, que mérito eu tenho em ter sido. Não,
que bendito o dia que eu fui naquela igreja e aceitei. Foi você coisa nenhuma, foi o Espírito que catou pelo cabelo da dor e te levou lá. Ele te moveu para ser salvo, meu irmão. Fale assim comigo: eu tenho que desistir. Fala que nem homem. Eu tenho que desistir dos meus esforços para ser abençoado. Irmãos, tem muita gente que receia pregar a graça, porque eles pensam que pregando a graça as pessoas vão sair pecando mais. Tem muita gente que tem medo de pregar a graça. Tem até gente que tem medo de entrar aqui, sabia? Tem um monte de gente que não vem aqui porque tem medo. Não vou lá não, rapaz. Porque vai que eu vou lá e ele fala que eu posso pecar, eu estou lascado, eu vou sair catando as minas e falar: não, eu vou ficar aqui na lei, que eu me controlo mais. Deixa eu te falar uma coisa: as pessoas que acham que graça é uma licença para pecar, elas confiam mais na carne delas, suportando pela lei o pecado, do que confiar na cruz e no perdão já delegado por Cristo para nós. Lei é assim, ó: você não pode, se santifica, ora agora, confessa teu pecado, vai, resiste ao pecado, amanhã santificar, estarei mal, resiste até o sangue. Mas sabe o que traz o pecado? Alguém sabe o que traz o pecado aqui? O que traz o pecado? É o diabo. Não, esquece o diabo. O que traz o pecado? Vamos ler 1 Coríntios 15, 55. O que traz o pecado? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado? É a lei. É a lei. Qual é a força do pecado? O aguilhão da morte. Paulo vai falar assim: aguilhão é tipo um espeto. O aguilhão, o que fere, a morte é como se a morte tivesse uma espada que ferisse. E ele fala: ó, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, a origem da morte e do pecado é a lei, não é a graça. Aleluia. Todo o teu esforço próprio para resistir o pecado vai resultar em fracasso. Irmão, não tente resistir. Entenda que você é perdoado. Esse é o caminho para te santificar em todas as coisas. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Então, eu quero falar de 2 exemplos para você. Imagine um homem que ele tem problemas com luxúria. Ele tem problemas de olhar para pessoas, e ele é muito tentado nessa área. E ele sai de casa e ele faz uma oração: Senhor, hoje eu não vou olhar, em nome de Jesus. Pai, eu declaro hoje. Senhor, me enche do teu espírito. Sempre que eu falar a palavra eu, você entenda a lei. Eu vou conseguir. Senhor, me ajuda a resistir. Senhor, me dá vitória hoje. Me ajuda a não desejar mulher alguma. Me ajuda a mudar. Eu não vou desejar. Ele põe o pé para fora de casa. Primeira mulher que passa de sair, pronto, pegou. Não é assim que acontece, irmão? É assim. Vou dar um outro exemplo. Imagina uma mulher que fala assim: eu odeio aquela moça do meu trabalho, mas eu sou uma cristã, preciso amá-la. Eu sou crente, eu estou na lei, eu preciso amar o inimigo. E ela ora: eu vou amar o inimigo, eu vou amar o próximo como a mim mesmo. E ela entra no trabalho, a mulher já olha torto para ela. Primeira coisa: como eu odeio essa desgraçada. Aí ela fala: tá vendo? Olha que crente lixo que eu sou, olha que horrível, por quê? E aí o cara lá também, tá vendo aí, ó, de novo, meu Deus, eu olhei para a mulher, o senhor não me ajuda, aí eu falei que ia conseguir, cadê você para me ajudar a resistir, olhar para essa mulher? Querido, tudo isso é lei. Fala assim comigo: tudo isso é lei. Diga para o teu irmão: tudo isso é lei. Agora vamos pegar, não parece que a gente está falando algo bonito? Senhor, me ajuda, me dá força a eu resistir. Eu não vou olhar, eu vou resistir, eu não vou xingar, não vou odiar, eu vou amar aquela desgraçada, não, eu vou amar ela, em nome de Jesus. Eu vou amar aquela maldita, eu vou amar. Não é assim, irmão, é assim. Agora vamos pegar esses 2 exemplos e colocar na graça. Pega a sua mão e fala assim: estamos colocando na graça. Senhor, estou saindo de casa, eu não consigo resistir a olhar para essas mulheres. É uma coisa que está em mim.
Mas eu sei que eu sou perdoado. Me dá forças. Sim, me dá forças. E eu não consigo. É diferente de eu vou conseguir, eu vou resistir. Senhor, eu não amo ela, eu vou olhar, eu vou sentir raiva. Me ajuda hoje a olhar e não sentir raiva dessa pessoa. E eu sei que se eu olhar para ela hoje, a tua palavra fala para eu amar, mas eu não consigo, porque eu sou um humilde, pobre pecador. Querido, quando você vai nesse aspecto, digamos que esse homem então saiu de casa, quando vem a tentação, ele viu um outdoor, uma moça de biquíni, veio a tentação, a primeira coisa que ele faz: eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu sou justo, eu sou santo, eu sou limpo. E aí quando ele erra, ao invés de ficar, Senhor, eu errei, eu pequei, eu sou a justiça de Deus em Cristo, e eu não me acuso, eu sou perdoado, eu sou lavado no sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus me perdoou. Sabe o que vai acontecer? A tentação vem, mas ela vai embora. E cada vez que essa pessoa pensa dessa maneira, ela vai sendo santificada. Fale assim comigo: graça gera santificação. Mas Leandro, como é que eu posso? De repente o cara pegou, olhou, ele desejou, e ele fala, tá tudo bem. Acendeu um cigarro, fumou, tá tudo bem. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu não estou te falando sobre a pessoa continuar desse jeito, eu estou te falando qual é o caminho que vai levá-la a vencer. Não é ela se condenar, nem se acusar, ela entender, já está na cruz, eu estou lavado no sangue do Cordeiro. Fale assim comigo: eu sou justo. Diga de novo: eu sou justo. Dá um grito e diga: eu sou justo. Fala assim: não tem como eu ser mais justo. Amém? Quando eu falo para você eu sou justo e você declara eu sou justo, eu estou te falando de identidade, eu não estou te falando de estado. Identidade. A minha identidade é de filho de, a tua identidade é de filho de. Alguém pode mudar isso? Não. Agora o seu estado de ser, você pode estar com dinheiro, sem dinheiro, você pode estar mais magrinho ou mais cheinho, você pode estar mais alegre ou mais, mas isso é estar. Mas identidade, deixa eu te falar uma coisa, na tua identidade você é justo, nenhum pecado pode tirar a identidade de justo da tua vida, porque você não é justo porque você fez certo, você é justo porque Cristo te fez justo na cruz. Aleluia! Porque Cristo nos fez justos na cruz. Fala comigo: essa é a minha identidade. Querido, a tua identidade é santo. Isso lascou, agora você pegou pesado. Eu santo? Sim, a tua identidade é justo. Mas como eu, olha aqui, presta atenção que vai virar uma chave muito forte para você agora. Como que eu posso ser justo e santo se eu sou pecador? Então me responda: como é que Jesus pode ser totalmente pecador, sendo totalmente santo? Ele não fez nada para ser pecador. Ele era o que? Santo ou pecador? Jesus era santo, mas ele se fez todo pecador por nossa causa. É assim que ele, que não era pecador, mas só era santo, se tornou pecador. E você que é pecador e não era santo nem justo, se tornou para sempre justo e santo. A métrica é a mesma. Você conseguiu entender? A métrica é a mesma. Se ele, sendo santo, se tornou pecador sem ter cometido um pecado, você é santo. Quando você continua pecando, você continua sendo santificado. E eu não estou falando para você continuar pecando, eu estou dizendo que você é santificado por causa do sacrifício de Jesus. Ele não fez nada para merecer o nosso pecado. Sim ou não? Ele era santo e nós não fizemos nada para merecer a santidade dele. Ele era justo. Ele levou todo o seu pecado e nós recebemos toda a justiça, todo o amor, todo o perdão, toda a misericórdia, toda a alegria, toda a bondade de Cristo está sobre mim. Agora vamos dizer, se você peca e fica se lamentando, olha aqui, eu sou um cristão horrível, estou entrando na sua mente agora, o Espírito Santo está entrando na sua mente, eu sou um cristão horrível e eu me acuso. Imagina, esse cara olhou o biquíni para o carro de novo, por quê? O que ele está fazendo?
retroalimentando a tentação e o poder do pecado. Sempre que você se condena, sempre que você se acusa, você fortalece o poder do pecado dentro de você. Mas se ele passar e falar, é isso aí, desse jeito, só a justiça de Deus em Cristo Jesus, eu sou santo, eu sou perdoado, em nome de Jesus, eu sou justo, o que vai acontecer? A graça perdoa, a graça santifica. Fale de novo, a graça santifica. Quem vive na graça sabe que é sempre justo e que a sua comunhão com Deus nunca é quebrada, mesmo quando fracassamos. Jesus está conosco. Vou ler isso de novo. Quem vive na graça sabe que é sempre justo. E o pecado, pega essa frase, pode postar. O pecado não quebra a tua comunhão com Deus. Se você é um religioso que está me assistindo agora, seja no Reels, no Stories, quando for postado, ou agora, eu quero te dizer, o teu pecado não quebra a tua comunhão com o Espírito Santo. A tua comunhão com o Espírito Santo, ela não é garantida pela sua performance, mas pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E o seu pecado, ele não pode te impedir de Jesus Cristo te amar. Aliás, o Espírito que é santo, como é que habitaria na nossa vida se nós ainda fôssemos pecadores? Não tem como ele viver em nós, ele não habita em lugar sujo, mas é que Cristo vive em mim, então eu estou santificado. E quando Deus olha para mim, ele vê Cristo, ele não vê o meu pecado. Faz sentido para você? Então, a graça nos mostra que nós somos sempre justos e a minha comunhão com Deus não é quebrada. E quando eu fracasso, Deus não está para tirar pedra em mim, Ele está comigo. Mas, pastor, o Espírito Santo não me convence do pecado, do juízo, da justiça. O Espírito Santo, diz a Bíblia, que o pecado é não crer em Jesus como Senhor. Não são os pecados, fala no singular, o pecado. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado. Qual pecado, Leandro? De as pessoas não crerem que Jesus é o Senhor. Está escrito lá, isso aqui não é revelação nenhuma, se você ler a Bíblia. Do juízo, porque o príncipe desse mundo, que é Satanás, já está julgado. Não é você que está julgado, querido. Amém? E da justiça. O que é a justiça? Sim, que nós erramos para caramba, Ele nos fez justos pelo seu sangue. O Espírito Santo não quer te convencer dos seus pecados. Os pregadores da graça falam assim, que o Espírito Santo não é uma campanha que fica pecou de novo, pecou, confessa, pecou. Eu vou viver confessando. Aliás, quanto mais você confessa o pecado, mais consciente você está do erro, mais você vai pecar. Eu sou santificado e eu sou justo. Amém, meus irmãos? Dá uma espreguiçada para você relaxar um pouco. Você está meio tenso aí na cadeira. Espreguiça um pouco aí, irmão. Levante as suas mãos. Aleluia. Tem uns irmãos que não conseguem levantar o braço. Eu que fiz, estou com prótese, estou levantando. Aleluia. Estou com cirurgia no braço. Aleluia. Glória a Deus. Quanto mais você crê que já é justo, quanto mais recebe essa crença. Então eu falei da primeira crença. Ele está com você, Ele te ama. A segunda crença, Ele é bom. Eu estou falando de uma terceira crença agora. Você é justo. Creia que você é justo. Quanto mais você crê que você é justo, mais uma vida santificada, porque o crer certo leva o fruto certo, o crer certo leva as atitudes certas. Alguém que crê que já é santificado, ele não vai sair pecando, criatura. Ele vai gerar fruto de santificação, porque santificação é fruto, não é atitude. Amém? Aleluia. Fale assim comigo: eu dependo somente da graça. Ah, mas fala de novo: eu dependo somente da graça. Nós sempre vamos ser tentados, mas é a graça que nos dá vitória sobre isso. E o que a graça fala? Romanos 6,14. O apóstolo Paulo diz: porque o pecado nunca mais vai ter domínio sobre você, porque você não está mais debaixo da lei, mas agora você está na graça. Esse é o versículo que você tem que tatuar no seu braço. O pecado não tem mais domínio sobre mim, não porque eu estou na lei, confessando, me arrependendo. Aí eu vou dizer, é necessário, não vou entrar nesse mérito, mas eu me arrependo, mas não é um arrependimento que um dia eu entendi, de dor, de peso, mas é assim: puxa, pai, eu errei, mas glória a Deus que eu sou lavado no teu sangue, eu já sou justo.
Eu não vou me tornar justo pelo que eu faço, eu sou justo, santificado. Isso é graça. Isso faz o pecado não ter o que sobre nós? Domínio. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Não quer dizer que nós não vamos pecar. Está falando de domínio. Quando é que o domínio do pecado sai? Quando entra a graça e sai a lei. Pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Quando você crê que você é justo pelo sangue de Jesus, olha aqui para mim. Quando você crê que você é justo, eu creio que eu sou, fala 3 vezes, eu sou, continua falando, eu sou justo, eu sou santificado, eu sou filho, eu sou amado, eu sou santificado, justo, amado, eu sou. Essa crença verdadeira, essa identidade, o que ela faz? Ela muda teus pensamentos. A tentação vai derretendo. O poder do pecado vai derretendo. Sim ou não, irmão? Vai derretendo. E você começa a ter pensamentos limpos. Não porque alguém te falou, confesse, tal, olha, vai, aponta, não. Nem você se acusa, não se acusa. Ontem eu vi um homem chorando muito no meio de vocês. Um exercício que o Paulo fez sobre perdão. Apagou todas as luzes, eu estava com o monitor, comecei a olhar para ele, ele chorou muito, irmãos. Eu vi a dor dele, ele fez algo muito ruim para alguém, não sei se para o filho, para a mulher. E aí Deus, eu não sei quem ele é, depois fiquei sabendo que ele é um judeu. E aí eu cheguei perto dele, o Espírito Santo me falou assim, diga para ele nunca mais se acusar por isso, nunca mais se condenar. Esse homem desmontou quando eu falei isso para ele. Amém? Amém, querido? Glória a Deus. Em 1 João 1,17, já estou terminando, amém? Vamos falar só para ele acabar logo. Esse foi tipo assim, glória a Deus. Glória a Deus. 1 João 1,17. Oi? Travou aí, Cris? 1 João capítulo 1, versículo 17. 1 João 1, 17. Oi? Não existe primeiro, então é 7. Se não tem o 17, é o 7. Quer ver? Aí, tá aí, ó. Se andarmos à luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Olha assim, o sangue me purifica de todo o pecado. Diga de novo. E o seu sangue, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu não vou ler agora, mas já no 8 vai mandar você confessar. Se confessarmos, Ele é fiel. Isso é papo com outro culto. Eu já preguei isso na minha casa, na célula do versículo 8, mas isso era direcionado para os agnósticos, para aqueles que praticavam o gnosticismo. O sangue de Jesus nos purifica. Fala assim, nos purifica. Esse verbo, esse tempo verbal no grego está como um tempo presente com ação contínua para todo o futuro. Significa o que isso aqui? Que Ele nos purifica, que Ele nos perdoou dos pecados passados, presentes e todos os pecados futuros. Porque o nos purifica é que hoje mesmo aqui você está sendo purificado, e amanhã, e depois de amanhã, e até o dia da sua morte, esse sangue te purifica para sempre. Diga assim, sou purificado. Ele te limpa, irmão. É como se esse sangue te limpasse dos teus pensamentos. A graça limpa os nossos pensamentos. Faz assim, com a mão na sua cabeça e fala assim, a graça me limpa nos meus pensamentos. Irmão, ó, agora mesmo, pensamento de raiva, de culpa, de luxúria, de pecado, do que for, está sendo agora mesmo perdoado, limpo, porque continuamente é como se fosse uma cachoeira de sangue. Não tem o que você fazer, você está debaixo das cataratas do Iguaçu. Se fosse possível, é como se você estivesse ali debaixo e pecando, mas não tem pecado maior do que o tamanho da graça, porque esse sangue continuamente está jorrando na tua vida. Então o pecado, ele não pode impedir a graça de fluir. Pelo contrário, é a graça que estanca o poder do pecado na tua vida, porque essa água é mais forte. Você está entendendo isso?
O pecado não pode impedir a graça. Ah, pecou, impediu a graça. Não, a graça é maior. Fale comigo, a graça é maior. Romanos 5:20. E aí a gente vai encerrar. Olha o que ele fala: que se sobreveio a lei para que eu voltasse à ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado não pode parar a graça parou o pecado. O pecado não pode impedir o fluir de Deus na sua vida. É a graça que é superior. Quem é maior? A graça ou o pecado? Então acabou. Diga assim: eu tenho o maior, eu tenho a graça. Então quando você peca, irmão, vai se sentir condenado. Você fala: eu tenho a graça, eu sou perdoado, eu sou a justiça de Deus, eu sou. E a cada dia o Espírito Santo vai gerando frutos e frutos e frutos benditos no seu coração. Vamos ficar de pé? Aleluia. Como eu posso, Senhor, ser tão justo sendo pecador? É a mesma pergunta: como é que ele pôde ser tão pecador sendo tão justo? A mesma métrica que Deus usou para fazer o santo pecador, ele faz, que era Jesus, né? Fez ele. Ele não pecou, mas se tornou pecador. Você não se santificou, mas se tornou santo. Você não se justificou, mas se tornou justo. É o amor de Deus. Eu quero te falar uma coisa nessa manhã, irmão. Se nós não vivermos a graça radicalmente, nós não vamos ser radicalmente transformados e abençoados. Essa igreja, ela não existe para te dar uma pincelada de graça. Aqui, eu não estou falando de licenciosidade, nem hipergraça. Eu estou dizendo, aqui nós vamos pregar radicalmente a graça. Porque se você não se entregar a viver radicalmente a graça, você não pode ser radicalmente transformado e abençoado por ela. Amém, irmão? Amém? Vamos ver Efésios 1:3. Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa é a sua identidade. Abençoado para sempre, justo para sempre, santificado, filho, amado para sempre. Você pode agradecer ao Senhor por isso. Aleluia, aleluia.